Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos a equação do primeiro grau simples. É o primeiro caso de resolução da equação do primeiro grau. O que seria uma equação do primeiro grau simples? É a equação que não apresenta frações e nem sinais de associação. Vamos lembrar quais são os sinais de associação. São os parênteses, colchetes e chaves. Um exemplo desse tipo de equação é este aí, 4x menos 8, que é igual a 3x menos 5. Reparem bem que eles não têm nem frações e nenhum desses sinais de associação. Agora, vamos ver como será feita a resolução desse tipo de equação. Resolver uma equação é encontrar o seu conjunto verdade, ou seja, os valores que fazem com que a minha equação tenha um valor lógico verdadeiro. E lembremos também que a solução de uma equação é chamada de raiz da equação, certo? O processo de resolução de uma equação está baseado nas propriedades de igualdade. Propriedades de igualdade. Vamos ver então algumas dessas propriedades. Especificamente as propriedades que nos auxiliam nesse tipo de equação. Primeira propriedade. Podemos somar ou subtrair um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtendo uma sentença equivalente, ou seja, continua sendo válida a igualdade. Mas qual que é o objetivo de usar essa propriedade? Com que intuito eu faço isso? Eu faço isso com o objetivo de organizar a minha equação. Mas o que seria organizar a minha equação? Separar termos com parte literal de termos sem parte literal. Mas como isso é feito na verdade? Acrescentamos nos dois membros da equação o oposto do termo a ser organizado. Vejamos um exemplo. Reparem bem nessa equação. Mas esse desenho é uma equação? Sim. Não tem um equilíbrio entre os dois membros? Então é uma igualdade. Como seria a representação algébrica dessa medição? 4x mais 4, que é igual a 3x mais 6. Está organizada? Não, porque eu tenho termos algébricos nos dois membros e termos que não têm parte literal nos dois membros também. Vamos observar primeiro os termos que têm parte literal e colocá-los no primeiro membro. Então, partindo desse princípio, quem está errado é o 3x. Como que eu vou tirá-lo do segundo membro? Eu vou acrescentar o oposto a ele nos dois membros. Quem que é o oposto a ele? O menos 3x. Como ficou então? Olhem bem para vocês verem que o menos 3x foi acrescentado nos dois membros, por isso continua o equilíbrio. E agora? Agora eu vou fazer uma outra ação, que nós chamamos de juntar. O que é juntar? É reduzir os termos semelhantes. Então, onde que eu posso reduzir os termos semelhantes? Reparem bem, 4x menos 3x. Se eu juntá-los, vai dar x e ele vai conservar o mais 4. E do outro lado, o menos 3x com mais 3x se anulam, fica só o 6. Se eu fosse olhar no desenho, eu tinha 4x e tirei 3, ficou um só. E depois no segundo membro eu tinha 3x e tirei todos eles, não ficou nenhum x. Certinho? Continuemos então. O que eu tenho agora? Eu tenho essa nova equação. X mais 4 igual a mais 6. Está totalmente organizado? Ainda não. Porque eu tenho o termo que não tem parte literal no primeiro membro. Quem que é? O mais 4.
Como que eu faço para organizá-lo? Acrescento o oposto a ele nos dois membros. Quem que é o oposto? O menos 4. Como vai ficar? Olhem lá para vocês verem. Como eu acrescentei nos dois membros, continua o equilíbrio. E agora? Faço a ação de juntar de novo. O que é juntar? Reduzir os termos semelhantes. Fazendo essa redução, como vai ficar no final? Vai sobrar um x de um lado e 2 do outro. Então, neste momento, nós sabemos que a raiz dessa equação é 2, ou seja, o valor que torna a equação original verdadeira é o valor numérico 2. Façamos um segundo exemplo. Para isso, nós vamos agora reparar bem o processo de organizar, certo? O que é organizar mesmo? É deixar em um membro todos os termos com parte literal, e em outro membro os termos sem parte literal. Então vamos ao exemplo. 4x menos 8 igual a 3x menos 5. Essa equação está organizada? Não. Os termos estão bagunçados. Então vamos começar a nossa organização. Primeiro, o menos 8. Ele não tem parte literal. Então ele deve ir para o segundo membro. Para isso, nós vamos acrescentar o seu oposto nos dois. Então nós acrescentamos o mais 8 nos dois membros. Qual que é o outro termo a ser organizado? O 3x. Como que nós vamos organizar o 3x? Acrescentando o oposto a ele nos dois membros também. Então nós acrescentamos menos 3 no primeiro membro e no segundo membro. Então, os termos a serem organizados, nós já acrescentamos seus opostos. Então agora nós vamos fazer a ação juntar. O que é juntar mesmo? Reduzir os termos semelhantes. Então façamos então. No primeiro membro, nós temos aqui o 4x menos 3x. Com uma observação importante de roxo ali, ó. A regra de sinal. Quando eu vou somar e subtrair, eu vou imaginar que o termo positivo é dinheiro e o termo negativo é dívida. Então, se eu tenho 4 de dinheiro e estou devendo 3, me sobra 1x. Próximo. Menos 8 mais 8. Também é soma. Então, se eu estou devendo 8 e tenho 8 para pagar, anula-se 0. Então, nem precisa colocar. Próximo. 3x menos 3x. Eles também são opostos, então eles também vão se anular. E por último, menos 5 mais 8. Se eu estou devendo 5 e tenho 8, me sobra 3. Ou seja, a raiz da equação é de forma prática. Como nós vamos resolver a equação de uma forma prática? Vamos pegar um exemplo de novo. 4x menos 8 igual a 3x menos 5. Ela não está organizada. Logo, temos que organizá-la. Quais os termos que seriam organizados aqui? O menos 8 no primeiro membro e o 3x no segundo membro. Organizar significa escrever os termos que têm parte literal em um membro e os que não têm parte literal no outro membro. Vamos primeiro escrever os que têm parte literal. Então, comecemos pelo 4x. Ele já está no lado do primeiro membro. Então, não sofre alteração nenhuma. E do próximo, quem é o outro termo que tem parte literal? É o 3x. Como ele está positivo no segundo membro, eu vou ter que acrescentar o oposto a ele nos dois membros. Só que no segundo membro eles irão se anular. Então ele permanece só no primeiro membro negativo. O oposto foi acrescentado aos dois lados, mas ele vai permanecer apenas no primeiro membro. Tem algum outro termo com parte literal? Não. Então, coloquemos agora atenção nos termos que não têm parte literal. E comecemos pelo menos 8. O menos 8,
ele não está do lado certo, então teremos que acrescentar o seu oposto também. Só que, quando eu acrescentar o oposto a ele nos dois membros, no primeiro membro eles irão se anular. Então vai ficar o positivo no segundo membro. E para finalizar, tem o menos 5, que já está no segundo membro. Então nós vamos só repetir. Em seguida, o que nós faremos? Agora que eles já estão organizados, nós vamos juntá-los, que é a mesma coisa de reduzir os termos semelhantes. No primeiro membro, nós temos 4x menos 3x. Juntando eles, nós ficamos x. E no segundo membro, nós temos mais 8 menos 5. Temos mais dinheiro do que dívida, logo teremos como resultado o 3. Então, de forma prática, os termos que vão se anular, nós fazemos o cálculo mental com eles, para que possamos ganhar tempo de cálculo, certo? Então agora vamos passar para a segunda propriedade da... Podemos multiplicar ou dividir ambos os membros de uma igualdade por um número diferente de zero, obtendo uma sentença equivalente. Sentença equivalente é a sentença que tem o mesmo conjunto solução. E qual que é o intuito do uso dessa propriedade? Isolar. Isolar quem? Isolar a variável da equação. E como isso será feito? Nós iremos multiplicar os dois membros pelo inverso do coeficiente da variável. Como assim? Olhemos essa equação, que na sua forma algébrica é 3x igual a 6. Qual que é o coeficiente da variável dessa equação? O coeficiente é o 3. Nós precisamos, então, analisar qual que é o inverso de 3. O inverso de 3 é 1/3. Logo, podemos multiplicar ambos os membros da igualdade por 1/3. Como ficará? 3x vezes 1/3, que é igual a mais 6 vezes 1/3. Tem necessidade de escrever dessa forma? Não. Nós podemos ser mais práticos e ao invés de colocar como multiplicação, nós podemos multiplicar o 3x vezes 1. Como que vai ficar? Vai ficar 3x sobre 3, que é igual a 6 sobre 3. Como podemos perceber acima, o que faz essa multiplicação ou uma divisão pelo mesmo fator? Ela separa a minha igualdade em igualdades menores. No caso, quantas igualdades menores? 3 igualdades menores. E quando eu resolvo a divisão, eu estou querendo apenas uma delas. Isso, então, me garante a descoberta do valor de x, que será x igual a 2. Então, de forma prática, como será? Menos 4x igual a mais 36. Qual que é o coeficiente do x? O menos 4. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os dois membros pelo inverso do menos 4. Precisa fazer a multiplicação? Eu posso ser mais prático. Eu posso, quando o coeficiente é inteiro, dividir os dois membros pelo mesmo coeficiente. Então, não entendi. Você está multiplicando ou dividindo? Dividir pelo mesmo número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Então, os dois raciocínios são corretos. Agora, para resolver essa operação, nós temos que lembrar da regra de sinal, que na multiplicação e divisão, sinais iguais é positivo e sinais diferentes, negativo. Logo,
eu tenho que x é igual a menos 9, porque mais do 36 e menos do 4 são sinais diferentes. Certo? Resumo da equação do primeiro grau simples. Primeiro, nós vamos organizá-la. Segundo, nós vamos juntar. Terceiro, nós vamos isolar. O que é organizar mesmo? Separar termos com parte literal de termos sem parte literal. Juntar. Reduzir os fatores comuns, ou seja, somar os termos semelhantes. E por último, isolar a variável da equação, multiplicando pelo seu oposto. Então, para você aprender rapidamente, decore. Eu tenho que organizar, juntar, isolar. Organizar, juntar, isolar. Para que você lembre do processo. A ordem é importante. E no final dessa aula, deixo aqui o material, a referência de onde nós fizemos a consulta, praticando matemática do Andrini. Gente, muito obrigado e até a próxima.